Olá, senhoras e senhores, mais uma vez estamos aqui no Fix, No Profit, seu podcast sobre empreendedorismo. Não posso deixar de agradecer. Hoje o Dudu não está aqui, mas o Mike está ali nos bastidores, mais uma vez nos proporcionando esse espaço do Share Podcast para falarmos com empreendedores da cidade de Rondonópolis. Hoje aqui um convidado ilustre, de altíssimo nível, um grande amigo, um profissional exemplar, que muitos de vocês conhecem, outros tantos não conhecem e vai conhecer aqui hoje à noite. Pedro, é um prazer. Fique à vontade. Meu. Obrigado pelo convite, Saul. Estamos aí, né? Eu acho que assim, a gente já se conhece há algum tempo e as pessoas me veem como médico, né? E o Saul tem ajudado muito, tendo feito o background, né? A parte de trás da nossa clínica em questão de dados, questão relacionadas mais à parte do negócio da Clínica Gênesis. Então, ele me convidou aqui para o podcast. Estamos aqui para ajudar, para conversar, para bater papo e falar um pouquinho sobre o empreendimento e a visão geral de tudo, sobre tudo isso, né? Certo, temos muitos assuntos para tratar aqui hoje, né, César? Vamos ver por onde vamos começar. Eu conheço a história, o pessoal de casa não conhece, e eu gostaria que você falasse do ponto em que você... Qual foi o momento da sua vida, porque seu pai também é médico, né? Sim. Dr. Manuel, muito conhecido aqui na cidade de Rondonópolis. Uhum. Ele sempre influenciou você e seus irmãos através da palavra, do exemplo, ou você simplesmente, como os nossos pais foram criados na década de 70 e 80, que medicina, engenharia e advogado, que é um bom futuro, então você tem que seguir por esse lado. Como que foi o seu processo de tomada de decisão de estudar medicina? Então, eu acho que tem essa questão familiar mesmo, da influência direta e indireta, né? Então, assim, eu acho que ele sempre orientou e sempre influenciou para que a gente fizesse medicina, para que a gente estudasse e seguisse os passos dele. Tanto é que eu e meus irmãos, eu acho que as pessoas às vezes conhecem, o Fernando e o Marcelo também são médicos, né? Então, foi algo que veio da influência direta e indiretamente. Assim, meu pai sempre... disse que a medicina era uma profissão que dá uma estabilidade. É lógico, existe todo o esforço, só que é uma profissão estável, né? Uma profissão que te dá uma estabilidade financeira para que você possa viver de uma maneira mais confortável. Então ele sempre falou sobre a questão financeira, já que a gente aqui no podcast está falando mais sobre isso, sobre carreira, sobre a estabilidade que a profissão dá. E a partir da influência dele, direta e indiretamente, então vendo o dia a dia, vendo o que estava sendo feito, eu acabei optando por fazer medicina. Então eu saí daqui de Rondonópolis com uns 14 anos mais ou menos, fui estudar em Ribeirão, aí eu fiz o primeiro, segundo, terceiro colegial, e aos 17 eu passei na faculdade no Rio de Janeiro, e aí eu fui fazer faculdade no Rio de Janeiro. Assim, não foi algo que eu estava em dúvida ainda. No vestibular me suscitou uma dúvida, não era algo que eu tinha certeza, mas eu sempre fui tocando, assim, fui fazendo, e passei na faculdade, fui indo. E é lógico que no meio dessa jornada tiveram as escolhas, vamos dizer assim, que eu tomei em relação a isso, que foi depois a obstetrícia e ginecologia, e aí foi uma série de acasos, e até a questão do parto humanizado, que eu já te contei mais ou menos como que surgiu, né? Porque não era bem a minha ideia inicial quando eu mudei para Rondonópolis, né? Tá. O lance do parto humanizado é algo que você assim, descobriu durante a graduação? Tem uma pessoa que você modelou e você acreditou que aquilo fazia sentido numa realidade que não existia na cidade de Rondonópolis? Qual foi o momento assim que você tomou que de fato esse era o principal produto e serviço que você queria para a sua clínica? Antes de chegar na parte do parto humanizado, assim, quando eu fui para a faculdade, formei, mas a minha ideia era ser mastologista. A ideia que eu tinha era trabalhar, era fazer ginecologia e obstetrícia para fazer mastologia, que é a parte que lida mais com câncer de mama, essas outras partes cirúrgicas do câncer de mama. Então, o meu intuito inicial era esse. E aí, por um acaso do destino, e talvez eu não vou falar para não alongar muito o podcast, mas eu fui fazer residência na maior maternidade de São Paulo. A maternidade que mais tinha casos. A gente tinha em torno de 400, 500 partos por mês.
Então, a maternidade pública, eu acho que até da América Latina, a maior era lá. A gente tem o Santa Joana lá, que é um hospital que é linha de produção, que faz, eu acho que 1000 partos, sei lá, coisa absurda, por mês, mas o hospital público, e que seguia a norma certinho, que fazia parto e tal, eu acho que na época era o Cachoeirinha, depois talvez o Sofia Feldman acabou passando, que é um hospital de Belo Horizonte. E aí eu queria ser mastologista, queria ir para essa área de câncer e tal, e aí acabei caindo numa maternidade. Foi um processo assim, eu passei em 5, 6, 7 residências, mas na escolha do Sul São Paulo eu acabei indo para lá, mas com o intuito mesmo assim de fazer mastologia depois. E aí passaram-se os 3 anos e eu acabei me apaixonando por aquilo ali. Aí eu terminei os meus 3 anos de residência, e aí eu pensei, aí eu fiquei em dúvida 2 coisas, ou eu vou fazer especialização em cirurgia para fazer cirurgia por vídeo, laparoscopia, ou eu vou fazer medicina fetal. E aí eu acabei fazendo medicina fetal, que é a área da obstetrícia que rastreia a malformação fetal, trabalha com o tratamento de bebês que têm algum tipo de malformação. Então eu fiz, isso foi na Unifesp já. Aí eu passei no R4 da Unifesp e fui para a Unifesp. Então assim, para chegar no parto humanizado foi um caminho, né? Nesse meio tempo ainda fui legista, e aí depois a gente pode conversar sobre a experiência enquanto legista também. Mas aí tá, aí eu fui para a medicina fetal, e aí assim, nesse caminho eu pensei, vou seguir carreira acadêmica. Aí dentro do ambiente acadêmico vi muita coisa que não me era legal, que não me agradava, e aí meu pai fez o convite para eu voltar para Rondonópolis. Voltando para Rondonópolis, eu queria montar uma clínica de imagem, porque a medicina fetal trabalha diretamente com imagem no diagnóstico, né? Então, queria montar uma clínica de imagem. Só que aí, sim, eu era muito dependente iria ser, né? De plano, de convênio. A gente já tem laboratórios grandes aqui de imagem. Então, não tive muito espaço para trabalhar aquilo que eu gostaria de fazer, ou, no primeiro momento, que era ter uma clínica só de imagem para não trabalhar, assim, final de semana, feriado, essas coisas. Eu queria fugir disso. Só que quando eu cheguei aqui, eu trabalhei muito com plantão. E eu via que não existia ninguém aqui que fazia esse serviço. E aí eu pensava, mas não vou para um consultório para atender em uma linha de produção. Não vou para um consultório para fazer consulta de 15 minutos, para chegar na hora, marcar a cesárea da paciente, vir aqui fazer a cesárea, e não é isso que eu aprendi na residência. Então, não foi nem uma questão voltada para a humanização, foi uma questão assim, isso daqui não é o correto do ponto de vista médico. E eu tenho muito isso comigo nas diversas áreas da vida, assim. Fazer o que é certo. Você tem que fazer aquilo que é o preconizado, aquilo que está consolidado e que não abrir margem, né, para essas coisas. Então, assim, fazer o que é certo. Então, teoricamente, do ponto de vista médico, não é certo você fazer uma cesárea a pedido, né? Minha ideia já evoluiu, mas na época era assim. Se eu aprendi na residência que o mais correto, o que vai dar menos problema para o paciente, o que vai dar menos intercorrência é o parto normal, então, ok, vamos falar sobre o parto normal. E não tinha nenhum médico que fazia esse acompanhamento aqui. Então, assim, eu falei, eu vou fazer isso. Aí, abri o consultório, comecei a atender, comecei a disponibilizar isso para os pacientes, fiz uma mídia de divulgação. Isso foi em que ano? Isso 17 ou 18, se não me engano. Uhum. 17 ou 18. Porque eu mudei para cá em 16, né? Meu consultório eu abri em agosto de 16 e depois, em janeiro de 17, começaram os primeiros partos do consultório, né? Porque são 9 meses de gestação, então peguei alguns casos já ali em agosto. Então, 17 foi quando eu fiz os primeiros partos de acompanhamento de início de pré-natal até o parto. Então, em 17, no mês de 17, a revista, eu não lembro se foi 18, foi quando eu comecei a divulgar e pegar essa demanda mesmo. Falei assim, eu vou fazer a diferença aqui, porque eu via muita coisa que eu não concordava. E aí a gente pode entrar nessa discussão mais para frente, assim, sobre os extremos, né? Na época, tinha
pacientes que iam ter parto em casa sem um mínimo preparo, né, para fugir do hospital. E no hospital a gente também via situações muito chatas, né, relacionadas à parte da mulher mesmo, de condutas e coisas que não precisavam ser feitas. Então, assim, o que a gente tinha, às vezes, era um quadro extremo. A mulher não tinha o meio do caminho. Então, assim, eu me propus a fazer o meio do caminho. Quem quiser ir, sei lá, vou me conter um pouco aqui, mas quem quiser ir para um caminho extremo, né, eu quero, estou de saco cheio da gravidez, não estou aguentando mais essa criança, quero fazer uma cesárea, e aí vai lá e arranca a criança com 38 semanas. Ok, procure esse profissional, que esse profissional faz isso, ele vai tirar, se vai para UTI, seu bebê, se qualquer que seja, mas você vai se livrar desse problema, vamos dizer assim, porque muita gente também vê a gravidez como um problema. Por outro lado, se você quer ir lá para a floresta, ter seu bebê, sem nada, sem ninguém, não sei o que e tal, ok, vai lá e procure essa outra equipe aqui, que essa outra equipe faz esse tipo de parto. Mas eu vou dar o caminho do meio. E eu, assim, eu me considero ponderado no sentido de, igual, mais uma vez, falar, eu busco sempre o que é o certo, o que é o correto, faço o meu trabalho para entregar o meio do caminho, não os extremos. Nunca espere de mim uma posição extremista de um lado ou do outro, né? Então, baseado em identificar essa demanda, e partindo para o ponto de negócio, eu não tinha concorrente, eu vi uma demanda, eu rastreei quantos partos tinha na cidade e quanto o meu negócio podia crescer. E aí eu pensei em oferecer esse serviço para as pessoas que gostariam de ter esse tipo de serviço, né? E como que foi no início? Porque, conforme você falou, quem quer ter o parto aqui na floresta vai, quem quer arrancar a criança vai. Então, eu vou oferecer o caminho do meio. Sim. Né? Mas qual foi o principal ponto, naquele primeiro momento, das pessoas entenderem que o caminho do meio, aquele que você estava oferecendo, não que você é o melhor médico do Centro-Oeste, não que você é o dono da verdade no business plan, mas aquele caminho do meio é de fato o que você precisa, porque você não pode, por mais que você esteja de saco cheio, você não pode tomar essa decisão, e essa decisão que você está querendo tomar também é arriscada. Então eu estou te oferecendo um caminho plausível em que você vai tomar a decisão, eu vou te ajudar a tomar uma decisão melhor. Houve muita resistência por parte das mães, dos próprios pais que acompanham as suas esposas na clínica? Não, eu acho que não, assim, até porque era uma demanda reprimida, né? Falando de negócio, assim, eu cheguei com um modelo de negócio que a maioria, se a gente for parar para pensar, a gente está vivendo essa loucura da polarização e tal, mas a maioria das pessoas não está nos dois polos, a maioria das pessoas está no meio. Então, assim, a gente vê muita coisa dos dois lados, mas a maioria das pessoas está no meio, está no centro, não é o extremo. Então, eu fui bem aceito. Assim, o que eu tive que lidar nesse trajeto era com os extremos, com as pessoas que entravam no meu negócio sem saber o que era o meu negócio. Então, assim, eu tive dificuldade em lidar com os extremos, mas com as pessoas moderadas e ponderadas, em que você pode ter um diálogo e conversar e explicar por que você faz isso, por que você não faz aquilo, até onde você vai, até onde você não vai. Então, isso eu nunca tive nenhum problema, não. E tive demanda, e tenho até hoje, assim, vindo dessas pessoas, né? E a questão é que eu amadureci e eu aprendi a falar não, né? No começo, eu tinha... Você cedia mais. Eu cedia mais. Eu tinha uma certa insegurança de querer agradar o paciente, no caso, o cliente, e às vezes avançava sobre o meu limite, né? E aí, com a sabedoria e com o autoconhecimento, e você aprende qual é o seu limite e aprende a não ceder o seu limite em prol do outro, né? Igual eu disse, então, se você quer esse caminho, procure outra pessoa que vai te dar esse caminho, ou se você quer esse outro, procure outra pessoa que vai te dar esse outro, porque eu não tenho capacidade de dar isso nem isso. A minha capacidade e o meu trabalho é isso aqui, né? Entendi. Assim, o pessoal de casa não sabe, mas o Pedro foi o médico responsável por trazer a minha filha, né, ao mundo.
nós recorremos a ele, a Alessandra teve o melhor atendimento, ela teve o... Isso é um relato dela, que eu vou trazer ela para falar depois. Olha o puxa-saco aí. Não, a palavra dela que ela vai trazer. Eu tive aquilo que eu não acreditava que eu poderia ter um dia. Então, o parto humanizado para ela, porque você sabe mais do que eu, você está na prática, você tem os números quantificados melhor do que eu. Historicamente, é um sofrimento muito grande das mulheres na hora do parto. Algumas coisas são mito, outras de fato são verdades. Nunca existiu acompanhamento. Nunca não é a palavra, mas o acompanhamento masculino. Sim. Nesse momento, ele sempre foi muito falho. Então, quando você fala que a pessoa entrava no seu consultório e ela não sabia a forma que você trabalhava, ela não conseguia entender, acredito eu que é muito mais por cultura dessas pessoas do que pelo fato do que a Gênese apresentava, porque particularmente nós, quando entramos lá, nós tínhamos ciência de como funcionava. Michelle, as meninas sempre deixou muito claro, você deixou muito claro desde o início, e você também teve sempre muito ativo nas redes sociais, né? Sim. Em mostrar exatamente como era o seu trabalho, como era a sua proposta. Você acha que esse dilema de não saber ouvir não, uma mulher chegar lá, você falar que o parto não vai caminhar por um bom caminho porque ela está muito acima do peso, e ela achar que ela está acima do peso é por conta da gestação e não porque de fato é ela que tem tido hábitos alimentares ruins ou perdido noite de sono de uma maneira desproporcional. Você acredita que todo esse, não vou dizer constrangimento, mas todas essas pessoas que não conseguiam entender aquilo que a Gênese proporcionava, era mais por falta de informação ou porque culturalmente elas eram assim, elas chegaram no consultório dessa forma? Não, assim, a gente tem dois pontos, né? As pessoas hoje são bombardeadas de informações na rede social, mas informações que não são de qualidade, né? Então a gente tem um problema de informação hoje em dia, que é diferente de conhecimento. As pessoas têm acesso a uma informação rasa e acham que aquilo ali é a verdade absoluta e não geram um conhecimento ou sabedoria sobre aquilo e se acham no direito de debater a nível de debate, tá? Não a nível de pergunta e de querer conhecer ou querer aprofundar o conhecimento, né? Mas o que eu vejo, e não só, e aí para quem tem negócio, assim, no meu ponto em relação a essa relação médico-paciente ou quem tem empresa com o seu cliente, muitas vezes a dificuldade que eles têm de se responsabilizar, né? Então, o que eu tive de problema, e até estava falando essa semana assim, paciente que chega atrasado, um cliente chega atrasado, aquela história do cliente sempre tem razão, né? Eu acho que não. Na verdade, o cliente quase nunca tem razão, né? Mas as pessoas cedem para que o negócio vá para frente. Mas, assim, no meu caso, assim, que gera uma responsabilidade. Então, igual você falou, situações em que, às vezes, a mulher não fazia um pré-natal de maneira adequada, não se comprometia com o processo. E quando eu coloquei esses dois extremos, aquela mulher que quer se livrar da gravidez porque ela não quer ter a responsabilidade de estar grávida, né? Ou aquela mulher que não tem a responsabilidade para entender o risco que vai causar essa conduta dela, são dois extremos, né? Geralmente essas pessoas terceirizam a responsabilidade. Então, assim, não é por uma falta de informação da clínica. É lógico, existem negócios que talvez precisam ser melhor estruturados, agora falando sobre negócios, né? Assim, você tem que dar todo esse amparo para o seu cliente, ou saber essa jornada do cliente, né, dentro do seu negócio, para que não haja confusão. Mas no meu caso, eu vejo que é algo que é sério, né, que envolve responsabilidade, mas sempre assim, eu quero fazer isso, mas eu garanto, assim, se desse qualquer coisinha errada, aí a culpa seria minha, entendeu? Não seria de quem escolheu. Então, assim, tive algumas situações em que a pessoa, não, mas eu quero isso, 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 isso. E aí chegava na hora de se responsabilizar por aquilo que ela queria, aí a culpa é do médico, entendeu? Então é mais ou menos isso, assim, eu era obrigado a cumprir toda a minha parte do acordo, e a pessoa não. E a pessoa só esperava o resultado, sem dar a contrapartida, né? Sendo que é algo que não depende de mim. Fazer uma cesárea, eu sei fazer.
faço lá. Pode ser que tenha intercorrência, caso mínimo. Nunca tive grandes problemas em fazer uma cesárea ou um parto normal, mas o parto normal já é diferente, por quê? Porque ele depende da mulher, né? Assim, justamente, quando a gente trabalha a humanização, é o protagonismo da mulher. Então, assim, a responsabilidade tem que ser muito mais da mulher. Então, perante suas escolhas, perante seu preparo, perante a conter a ansiedade. Então, existe, no meu negócio em si, na parte médica da clínica, essa dificuldade desses casos específicos, né, de se responsabilizar pelo processo. Entendi. E o quão difícil tem sido, Pedro, já que nós estamos falando aqui de negócios, o quão difícil tem sido você diferenciar, se é que é possível diferenciar, o Pedro médico e o Pedro empreendedor? Você, em algum momento, você teve esse dilema na sua cabeça entre, não, eu sou um médico e presto um bom serviço e estou criando uma disrupção em Rondonópolis, ou não, eu sou um empreendedor, então eu vou dar a minha contribuição na parte operacional, que você ainda faz muito isso, só que eu quero criar uma escala dentro da cidade também. Qual é o ponto de equilíbrio entre o Pedro médico e o Pedro empreendedor? E o quão difícil tem sido isso, já que a sociedade vê os médicos com jornadas, e realmente é o que acontece, com jornadas incansáveis de trabalhos de segunda a segunda? Então, assim, falando sobre isso, você sabe, você me acompanha já tem um tempo, e até, às vezes a gente vem nos lugares só para falar as coisas boas, né, e joga para debaixo do tapete aquilo que não deu certo, né. Então, assim, quando eu inaugurei a clínica, eu montei a clínica lá em, acho que 2020, 2019, agora eu não lembro de cabeça. 2019. 19, né, 19. A ideia era que a clínica fosse um espaço multidisciplinar, que a gente tinha, quando a gente inaugurou, a gente tinha fonoaudióloga, tinha fisioterapeuta, tinha, o Pilates veio um pouquinho depois, psicóloga, fonoaudióloga, Pilates, fisioterapeuta, psicóloga, pediatra tem hoje em dia. Então, assim, mas a ideia era assim, engravidei, qual que é o lugar de referência para onde que eu vou, onde que tem tudo relacionado à gravidez, a Clínica Gênesis. Só que eu me deparei com algo muito difícil aqui, que foi basicamente a não compreensão de valor disso por conta dos pacientes, assim, então, assim, o que a gente esperava era que iria ter uma adesão a todo o serviço da clínica, só que as pessoas, quando se fala de saúde, elas não enxergam aquilo como um investimento, mas como um gasto, né? Então, as pessoas, mais uma vez, no processo de se responsabilizar, eu quero que o parto seja redondo, eu quero que saia dessa forma, eu quero isso, eu quero aquilo, mas isso na época, eu estou falando de 2019, tá? Hoje eu já vejo um interesse um pouco melhor, mas em 2019, a pessoa queria ir lá, passar a carteirinha do plano, consultar comigo e tchau, e benção, entendeu? Então, acabou não sendo viável esse modelo de negócio lá na clínica, porque não se pagava, os profissionais que estavam lá não conseguiam se manter, e era até uma questão de porcentagem, eu nem cobrava aluguel, se fosse cobrar aluguel, eles iam ficar no negativo um tempão lá, então nutricionista também. A pessoa não ia dar conta, assim, então, assim, o modelo de negócio não funcionou. E aí eu acabei indo mais para um outro, e aí eu acabei tomando vários caminhos nesse meio tempo até onde que eu encontro agora, né? Então, fiquei muito nessa questão, primeiro com plano de saúde, depois só particular, agora mesclando um pouco mais com o SUS. Então, eu acho que a ideia por trás disso, de quem tem seu negócio, é poder se adaptar a vários cenários diferentes, né? E não ficar trancado numa coisa só. A gente vê muitas dessas frases de efeito, né? Eu acho que tem um vídeo do Gustavo Lima, que eu não tenho plano B, que eu não tenho plano C, que eu não tenho plano D, eu só tenho plano A porque o plano A vai dar certo. Assim, desculpa, mas a maioria das pessoas que só tem o plano A se quebra, porque o mundo não é desse jeito, o mundo não funciona assim. Só tem o plano A e aí o mundo é obrigado a aceitar meu plano A. Não é assim, né? Vamos trazer para a sua realidade. O seu plano era ter uma clínica multidisciplinar e não deu certo. Sim. Né? Então, se você focasse naquilo, ia ficar inviável toda a operação de todo mundo. Sim, e até quando, né? A que custo isso, ou o prejuízo, até quando você ia sustentar isso? Então,
eu acho que a gente precisa entender que o modelo de negócio ou ele é bom de cara ou ele não funciona. E se ele não funciona, não insiste muito, sabe? Vai, muda, procura outro caminho, tenta outra coisa, mas assim, se o modelo de negócio ele não funciona, procura o plano B, o plano C, o plano D, não fica dando murro em ponta de faca, né? Eu acho que esse é o ponto, assim. E como tem sido, porque acredito eu que os planos, né, de saúde, eles devem tomar um tempo enorme, né, da sua pessoa. Como que tem sido a parte de você entrou e ali no final de 2020 você começa um processo de saída para agora você novamente está mesclando? Como que tem sido todo esse processo? Para a saúde eu não atendo mais, né? Eu tô falando, hoje eu tenho dividido com o SUS, que é Sim. coisa diferente, né? Mas assim, em relação aos planos de saúde, eu acho que até quem vive de modelo assim de parcerias, né? O problema é que você fica muito na mão dessas pessoas, desse intermediário, que nada mais é que um plano de saúde é um intermediário entre a pessoa que é um serviço médico e o médico. Então, assim, tem o médico, tem alguém que quer um serviço médico e tem alguém no meio aí que vai negociar essas duas pontas. E aí, na verdade, quem ganha mais dinheiro, no final das contas, é o intermediador, né? Porque ele acaba agregando outras coisas, ele que vai negociar direto com as empresas, ele que faz toda a negociação e você fica na mão de quem está negociando, né? E o cara que detém o mercado na mão, ele que vai jogar seu preço para cima ou para baixo. Geralmente ele joga para baixo porque você vira um empregado dele, né? Ou alguém que se submete a ele. Então eu consigo te gerar um volume a esse preço, né? Esse intermediário. Então, toda vez que tem esse intermediário, esse cara no meio, ele vai cobrar a taxa dele e, consequentemente, vai jogar o seu valor para um lado ou para o outro. E não me agradava a ideia de que... Não só isso, mas eu não estava feliz com o caminho, né, que esse intermediário estava tomando, seja os dois aqui da cidade. Então, eu falei, eu prefiro ter a minha independência, né? Eu prefiro... seguir o meu caminho sem o intermediário, e para isso eu vou ter que ir para a rede social, vou ter que gastar um pouquinho mais com publicidade, com marketing, vou ter que ficar na frente do celular escrevendo texto, mas pelo menos eu tento eliminar esse intermediário aí. E como que tem sido que toma bastante tempo também a sua relação com a rede social, porque todo mundo que acompanha o Pedro, a Clínica Gênesis, é um canal muito, muito ativo, você fez constantes lives, tudo que ele está falando aqui está disponível lá no Instagram também. Você sair do mundo real, nós falamos isso naquela última vez que estivemos juntos, sair do mundo real para ir para as redes sociais, tem que ter um porquê. Né? Sim. É só você está lá não somente pelo plano de negócios, mas você está lá mais para demonstrar um conhecimento que as pessoas às vezes não querem enxergar, ou você está lá para ter uma voz ativa não só como Pedro médico, mas o Pedro como pessoa também? Então, no começo, né, eu fui acho que eu fui o primeiro médico da cidade a fazer caixinha de pergunta, a ficar mais na minha especialidade, pelo menos, das outras, mas eu acho que o primeiro médico da cidade a dar a cara no Instagram do jeito que as pessoas dão. Isso daí provavelmente foi antes da clínica inaugurar, você falou 2019, então foi 18 para 19, eu já fazia esse modelo de caixinha de pergunta, de conteúdo. Teve uma época que eu gravei coisa na clínica, então quem for lá no Instagram vai acessar muito dos conteúdos que eu gravei na clínica. Então começou como um meio de divulgação, assim como a revista, na época que era muito forte também. E aí essa interação com o público e foi crescendo de maneira natural, né? Durante a pandemia eu fui muito crítico, assim, foi um período que eu comecei já a politizar o perfil, por entender que o meu papel enquanto médico era muito pouco. Eu também precisava exercer o meu papel enquanto cidadão e levar questões e pautar um pouco da minha visão de mundo. E por último, eu já estava, assim, nos últimos tempos, eu tenho colocado muito mais os meus valores do que a parte médica, porque, assim, quem mexe com mídia social ou rede social viu que ficou tudo muito igual, sabe? Aí tem eu e mais 500 pessoas fazendo caixinha de pergunta,
E tudo igual, sabe? Aí a pessoa que pergunta para mim, pergunta para o outro. É lógico, a minha resposta é diferente porque eu trabalho com isso, eu sei dar uma resposta diferente, mas fica muito repetitivo. Então eu passei a trazer mais valores pessoais para a rede social. E isso gerou, ou gera um certo, vamos dizer assim, burburinho, alguma coisa assim, porque os meus valores, muitas vezes, eles não são, como eu disse, assim, eles não são... eu não sou muito eu não sou muito do senso comum, do politicamente correto. Do politicamente correto, assim, eu acho que se a gente acredita em algo, a gente tem que levar isso à frente, sabe? Se a gente acredita de verdade, de maneira ética e até apontando as incongruências do que vem acontecendo, né? Essa sua maneira de se posicionar do lado pessoal e também do lado político, óbvio, em um país completamente polarizado como está hoje, isso vem, muitas vezes, para o bem ou para o mal. Sim. Né? Conforme você mencionou, o importante é você manter os seus valores perante até a parte médica. Sim. O quão isso, eu não vou falar prejudicial, mas em um ambiente de polarização como o qual estamos vivendo, o quão isso se torna um peso para você? Eu estou ali disposto a falar, mas tá tão chato, porque tudo que a gente fala é questionado de uma forma completamente diferente daquilo que eu falei. Não, mas assim, essa semana, não sei que dia que vai exibir, mas a gente está faltam 10 dias para o encerramento do segundo turno aí. Eu tô bem de boa. Mas assim, antes de entrar nisso, as pessoas já me taxavam um pouco como bravo, agora esqueci, mas eles acham que eu sou meio estúpido, meio ignorante, assim, eu já ouvi de tudo, tá? Não começou, eu não sei se você lembra, assim, mas a época que eu colocava assim, as pacientes querendo consulta pelo consulta grátis. Aí eu colocava a fotinha assim, tipo assim, cara, vai lá no meu consultório, você quer consulta de graça? Você não... Vem cá, tipo assim, eu já te ajudo, já coloco conteúdo aí todo dia e tal, já fico o dia inteiro respondendo pergunta, agora você quer que eu te responda de graça? Você quer que eu, tipo assim, o meu sustento, o meu conhecimento, o que eu faço, você quer isso de graça? Até isso você quer tomar de mim. Então, assim, começou com essa crítica e muitas pessoas não entendem isso como uma grosseria. Só que as pessoas não entendem uma grosseria a vontade que elas têm de tomar o seu conhecimento, ou tomar seu negócio, ou te usar. Então, assim, é muito bacana você do outro lado falar que é grosso, falar que é isso, e não valorizar o trabalho da pessoa que está ali, que doa seu tempo, que está ali respondendo, mas que põe um limite, fala bem assim, até aqui você vem, daqui você tem que pagar. Ou você tem que ir no consultório, o que quer que seja. Entendeu? Então, assim, começou essa história de, você é meio grosseiro e tal, porque, assim... Você me conhece, eu tenho um humor meio... Eu sou sarcástico, sou um pouco irônico, mas é meu, assim, é natural. Não é algo que eu faço de propósito. Vou sacanear a pessoa, não. Isso daí é o meu jeito de humor, o meu jeito de reagir. Tá? Então, começou com essa história e a gente vem para esse outro ponto. Usar o humor, ou usar essas coisas, isso também faz com que você filtre o seu público. Igual eu disse, dos extremos. Então, ao me posicionar, ao mostrar meus valores, ao mostrar aquilo que eu acredito, isso tem um peso, isso vai incomodar algumas pessoas, isso vai gerar um certo hate, mas pelo menos você separa as pessoas que você não quer no seu negócio, entendeu? E aí, para qualquer pessoa que tem negócio, as pessoas às vezes têm negócio e falam assim, não, eu sou obrigado a aceitar tudo dentro do meu negócio. Não, pelo contrário, se você aceita tudo dentro do seu negócio, você atrapalha o seu negócio. Isso daí vai ser ruim para o seu negócio. Você tem que entender quem é o seu perfil de cliente ideal e ter essas pacientes ali, ou pessoas, ou clientes, e poder limpar de um jeito as pessoas que você não quer que entrem lá dentro. Então, eu não faço questão nenhuma de atender quem é extremista. Para mim, assim, extremo dos dois lados, não é um público que eu gosto de atender. Por quê? A gente já voltou no começo do podcast. As pessoas tendem a não se responsabilizar. Sempre, você vai ver política hoje em dia, é culpa do fulano, é culpa do ciclano, não sei o quê, é isso, mas... A culpa nunca é do meu, não, né? O Brasil vai virar uma Venezuela, mas a gente teve a fila docinho ali em Cuiabá, entendeu? Assim, então, assim, as pessoas às vezes ficam meio cegas, né? Assim, então... Essas pessoas tendem a não se responsabilizar. Então, vai virar isso, vai virar aquilo, mas
cada um vai puxar para um lado. Então, assim, eu não gosto dos extremos porque são pessoas que geralmente não se responsabilizam, não tem bom senso, né, vamos dizer assim. Então, é um jeito que eu uso também para buscar ter um público que eu considero o ideal de trabalhar dentro do consultório. Isso aconteceu comigo essa semana. Tem uma pessoa muito próxima a mim que veio falar comigo no WhatsApp sobre política. Eu tava muito estressado no dia. Ele veio falar, é porque eu gosto muito dele. E aí eu acabei respondendo. Aí, 2 dias depois, eu mandei para ele aí. Faltavam 12 dias para a eleição. E aí, falta 12 dias para a ditadura militar fascista ou para o comunismo de esquerda. Você está preparado? Aí ele... Ditadura fascista? Eu falei, tem cerca de 50 milhões de pessoas que estão falando isso aí, véio. E tem outros 50 que estavam falando do comunismo de esquerda. Você está preparado para os 2 cenários? Sim. Aí ele não falou mais comigo. Eu falei, deixa eu ser sarcástico com ele para ele parar de acreditar nessas narrativas, né? Porque ele é empreendedor também, o nosso papel não é esse. Mas essa parte de se posicionar, tudo na vida, né, Pedro, que a gente se posiciona, a gente vai tomar pancada. Né? Se você se posicionar à direita, você vai tomar pancada. Se você se posicionar à esquerda, você vai tomar pancada. Se você se posicionar no centro, hoje você é o isentão. Né? Então, você sempre vai tá ali nas redes sociais, ou tá na sua empresa, ou tá na conversa com pessoas que você gosta, se posicionando como cidadão. E, de fato, se você não está no politicamente correto, vão bater em você, né? Pra caramba. Mas... saindo um pouco da polarização e usando a política no negócio, você acredita... Eu estou perguntando isso para todo mundo para ver se os empreendedores que aqui estão vindo, se eles pensam igual ou diferente de mim nessa questão. Você acredita que a política... É a mesma pergunta, né, Mike, que eu tenho feito. Você acredita que a política, ela influencia na Clínica Gênesis ou ela determina o resultado positivo ou negativo da Clínica Gênesis? Eu vou falar logo a minha opinião. Ela influencia, mas não determina. Para mim, o que determina são vocês. Mas estou aqui para ouvi-lo. É difícil essas perguntas, assim. É lógico, é mais fácil eu falar que influencia. Vamos lá. É mais fácil eu pegar o caminho aqui, falar que influencia e que não determina, assim, mas assim, num curto prazo eu falo que influencia, mas num longo prazo eu falo que determina. Tá? Porque assim, existem segmentos e negócios que vão ser afetados diretamente por causa da política. Você acredita que o seu é um desses? O meu negócio, falando assim... Por exemplo, eu vou pegar um ponto que os médicos são muito grilados com o PT, que é a história do Mais Médico, por exemplo, entendeu? Ou da abertura indiscriminada de faculdade. Então, assim, num curto prazo, hoje a gente parece que tem mais faculdade... É o segundo país do mundo que mais tem faculdade de medicina, só perde para a Índia, um negócio assim. Então, num curto prazo, isso vai influenciar... Eu acho que isso nem influencia, num curto prazo nem influencia, no médio prazo influencia, no longo prazo determina. Por quê? Porque é uma questão da lei da oferta e da procura, da demanda, né? Assim, de uma demanda de um serviço e um número de profissional. E aí a gente pode voltar para a história do piso lá que deu o pano para manga. Mas assim, se eu tenho 500 faculdades formando não sei quantas pessoas por ano, entendeu? E é lógico, o número de médico por habitante vai subir muito. E isso, por mais que você seja o cara, tal, você vai ser 1 em 1 milhão. E aí a gente sabe que sempre tem, em todas as profissões possíveis, um cara que se destaca e ganha milhões. Ok, mas você tem que ver a média, né? Você está falando da média, porque a maioria vai ficar na média. Então, sim, a política, ela, num médio prazo influencia, mas no longo prazo ela determina. É por isso que eu te falei. E não acho que nem seja uma política partidária, tá? O caminho que o mundo está tomando hoje de globalização, ela assim, passa pela política, mas é muito mais uma questão de avanço tecnológico e das influências que a gente recebe digitalmente do mundo, do que algo estritamente político, vamos dizer. É lógico que a política está incluído nisso daí, mas... Então, assim, eu peguei o meu exemplo, mas eu poderia dar exemplo de vários outros negócios que a política determina mesmo, assim. Uma coisa que a gente tem, por exemplo, um negócio educação, foi completamente mudado depois do governo do PT, pelo FIES, pelo ProUni, e a comercialização
E aí eu, assim, tem o lado bom, que a gente vê no discurso, o filho da doméstica hoje está estudando, virou médico, ok, mas você transformou o ensino em uma mercadoria barata, vamos dizer assim, porque poucos lugares estão realmente preocupados com o ensino, eles querem vender um diploma. Então, passou-se de uma faculdade, ou, vamos dizer assim, vender um conhecimento para vender um diploma, que são coisas diferentes, né? A pessoa ter o diploma não necessariamente ela está habilitada ou está apta a atuar naquela profissão, né? É isso que você acredita que vem acontecendo no seu mercado? Não que o número de quantidade de universidades que foram abertas, né, não que isso seja ruim, mas a forma com que ela foi lançada através de uma política pública, você acha que isso foi uma política ruim ou não? A gente tem que, assim... Porque o negócio falou... acho que nem tudo é ruim, nem tudo é bom, sabe? É o que é. Então, tem um impacto no mercado de trabalho? Com certeza. Tem um impacto em relação ao desemprego, a remuneração, a média da remuneração, tudo isso tem um impacto, sabe? Então, hoje, meu pai trouxe aquela visão no começo do podcast, você precisa ser médico porque a medicina é estável. Hoje, se você tiver um filho, você não vai ter esse mesmo pensamento. Porque o profissional da área médica, daqui uns 10, alguém que entra na faculdade hoje só vai sair daqui 6, 7 anos. E se ele for fazer uma especialização igual a minha, ele vai levar mais uns 4, 5 anos. Então, assim, alguém que leva 10, 11 anos para se formar, uma década, e provavelmente vai encontrar um mercado de trabalho muito difícil, já na mão de grandes operadoras de saúde, que o cara vai trabalhar a troco de nada, que é a história do plano de saúde, mas vão virar operadoras de saúde e aí o médico não vai ter mais seu consultorinho, vai ter hoje que trabalhar para fulano ou para ciclano, o que quer que seja, entendeu? Entendi. E aí, essa também é uma crítica que eu tenho a esse liberalismo, essa história aí, que a gente pode entrar depois, que eles falam que não, é só você ter seu mérito, você vai conseguir e tal, mas na verdade é só uma enganação, né? Um teatro para as pessoas que estão atrás manipulando tudo isso, te usar e achar que você consegue, que você é o fodão, e na verdade não é, né? Você acha que então foi um teatro, foi uma manipulação o que aconteceu em relação ao piso? Foi, assim, pegando isso e trazendo de uma maneira mais uma manipulação suave. Né? Não, uma manipulação assim, de informações que aconteceu, de jogar isso a público sem quantificar de fato, sem mostrar de onde que é o que o governo brasileiro vem fazendo há décadas, né? Vai criar uma despesa sem dizer de onde é que vai vir a receita. Assim, eu acho que talvez alguém está assistindo não tenha acompanhado, mas eu sofri uma crítica muito grande, até de um conselho de classe, por um story que eu postei lá, e é isso que o Saul está falando. Então, assim, o que aconteceu foi que... E aí entram várias, assim, se for pegar contradições, né? Você fala bem assim, o Paulo Guedes, o Bolsonaro é de direita, o Bolsonaro é contra... Mas você entende que é uma manobra muito mais política para ganhar voto do que eles estão preocupados realmente com a classe ou com a população. Então, o que aconteceu foi que a lei estava 2 anos em discussão e aí, faltando 1 mês para a eleição, vamos dar um agrado para esse povo aqui. Aí fizeram a lei e os caras não são bobos, nasceram ontem, né? Não colocaram de onde ia ser o dinheiro, porque eles já sabiam que isso ia ser judicializado. Porque como é que você faz uma lei falando que um funcionário tem que receber tanto, mas não explica para o patrão de onde que vai sair esse tanto? Então eles fizeram a lei de uma maneira que já dava margem para processar. A lei passou, porque é época de eleição, porque o povo gosta de um agrado na época da eleição. E aí o patrão chegou lá e processou. Falou assim, mas você falou que eu tenho que pagar X para eles? Da onde que eu vou tirar o dinheiro? Você não colocou na lei de onde que sai o dinheiro. E aí a classe achou ruim e fez protesto contra o juiz. Aí entrou a minha crítica, né? E aí a crítica foi, a primeira parte da crítica foi essa. A segunda parte foi o que eu acabei de falar, assim, cara... E é lógico, eu sei que eu fui ácido, eu sei que eu fui infeliz na colocação, mas assim... Não dependa do governo, não dependa das pessoas, não dependa das corporações, sabe? Estude, faça o máximo que você consegue fazer ali,
mais uma vez, assim, você não vai ser o bom da bola, você não vai ser o Bill Gates, não coloca achando que você vai fazer um curso online e vai achar e vai ganhar 1 milhão, que é o que eles querem vender também, né? Assim, você não vai fazer um curso online, vai virar multimilionário. Agora está na época do social media, né? Todo mundo é social media, todo mundo é gestor de tráfego, todo mundo é isso e acha que vai ficar milionário com isso. Não vai, tá? Já estou antecipando aí. Um ou outro pode até ser que consiga, mas 1 em 1 milhão. É tipo jogar na Mega Sena. Então, o final da crítica era o seguinte, cara, tipo assim, se capacite, né? Procure algo que gere valor, algo que vai engrandecer você como pessoa, dentro das suas limitações, né? Não adianta a gente achar que cada um tem o seu limite, cada um tem o background, aquilo que foi oferecido, que dá até onde a pessoa pode ir, né? Então, assim, dentro da sua história, dentro das suas condições, faça o melhor, para que você consiga o melhor. Não espere que alguém vai vir lá e vai fazer uma lei que aí, de repente, você vai ganhar o dobro do que você está ganhando hoje. Porque isso não vai acontecer, tá? Isso não existe mais no mundo de hoje em dia. Entendi. Eu concordo com você, né? Eu até também publiquei na época, porque a minha crítica sobre esse determinado assunto é que a confusão em si que foi gerada... Eu nem sei se eu deveria falar isso, mas assim, a pessoa que está ali para receber o benefício não tem o mínimo conhecimento sobre o que é uma lei, sobre como foi redigida a lei, como é que foi judicializado, quem entrou com o processo contra e vai para uma manifestação. Então, assim... você está cobrando da maneira errada. Se você não sabe nem quem você tem que cobrar, que no caso ou é o político ou é o seu patrão, então, assim, está errado já. Como é que você faz uma greve que não é nem contra o político e nem contra o patrão? Sei lá, entendeu? Então, assim, o que a gente vê é que as pessoas realmente estão muito, assim... fora de contexto ou com uma superficialidade, né, sem uma profundidade, nem para conseguir ir atrás dos seus direitos ou requisitar aquilo que seria o ideal, né? E foi até o que aconteceu no início da polarização lá em 2014, não sei se você se recorda de uma menina que estava na manifestação, aí perguntaram se ela era de esquerda ou de direita, e ela, mãe, eu sou o quê? Você é de direita, filha, por isso nós estamos aqui. Mas é isso, às vezes as pessoas querem reclamar, mas não sabem nem do que estão reclamando, sabe? E é complicado isso. Então, assim, e a mesma coisa, você vê a gente que é liberal e fala a favor do piso, entendeu? Assim, é umas coisas assim, tipo, cara, como é que você é a favor do livre mercado e fala que a pessoa tem que receber isso ou aquilo, ou o que quer que seja? Então, as pessoas não estudam ou não têm um conhecimento básico para sustentar os seus valores ou as suas crenças, né? O que a gente vê hoje são pessoas muito frágeis de conhecimento, de ponto de vista, para sustentar aquilo que ela acha que ela acredita, porque talvez se ela for estudar, ela nem vai compactuar com aquilo que ela acha que ela acredita, né? Eu acredito, Pedro, que nesse ponto aí é o excesso de informação. Porque assim, ó, pensa comigo, você tem um país que o sistema educacional sempre foi muito falho, né? O Brasil educa de uma maneira ruim as pessoas, né? O sistema educacional brasileiro. Mas eu não acredito nisso, porque eu tenho várias pessoas da mesma condição social, que tiveram as mesmas oportunidades que eu, que não têm esse discernimento de buscar um aprofundamento teórico, ou de fatos, ou de conhecimento, sabe? Então, assim, tenho esse background de não dar, que é a história, né? A gente quer que as pessoas sempre fiquem nesse status para que ela não possa se revoltar ou melhorar de vida, ou o que quer que seja, né? Mas eu vejo muito da questão pessoal também, de não ter essa busca, né? Não, sim. Era nesse ponto, inclusive, que eu ia chegar, até para te perguntar. Se nós temos uma educação de base ruim, né? Aí vem a internet, deu voz para todo mundo. Uma educação de base ruim, a internet deu voz para todo mundo, e a partir desse momento existe 1 milhão de informações disponíveis para você. Então, essa pessoa que não busca de fato aquilo que é o direito e o dever dela, ela vai se polarizar, ela vai se tornar agressiva, e muitas vezes ela vai comprar uma briga que é uma briga errada. Por quê? Para a gente finalizar sobre política, em relação ao voto, o que está descrito na Constituição? Que você pode votar em A, em B, em branco, ou se anular do processo.
Se você aponta o dedo para uma pessoa dizendo que ela não pode fazer isso, você está indo contra a Constituição. Você não pode anular seu voto, Saúl. Não estou defendendo aqui. Esse é seu ponto, Mike? Não, o Mike é muito bem definido. Não, mas eu falo assim, o apontar o dedo, peraí, se eu vou anular meu voto, se eu vou votar em branco, se eu vou votar no Lula, se eu vou votar no Bolsonaro, eu estou respeitando a Constituição brasileira, do meu direito, do meu dever. Sim. Aí você pode virar para mim, ó, você não concorda que nesse momento de polarização, com todos os dados macroeconômicos, com tudo que está sendo projetado para o Brasil, você votar no Lula, você votar no Bolsonaro, ou então você não votar, você não acredita que isso pode ser pior do que se você não quiser participar do processo? Aí a gente começa um debate. Sim. Né? Mas a pessoa apontar o dedo, que é o que a gente falou aqui agora há pouco. Como que você fala de uma coisa que você sequer entende daquilo que está acontecendo? Né? Foi essa discussão que eu tive com esse amigo próximo, quando ele apontou o dedo para mim e falou, porque eu estou aqui a trabalho, e eu falei, ó, eu não vou estar na minha zona eleitoral e por isso talvez eu não vote no segundo turno. Um primo não, um tio, desculpa, um familiar. E aí ele falou, você não pode fazer isso. Então assim, eu tenho que pautar a minha vida, eu tenho que parar minhas operações para dar o meu voto. Eu não concordo com isso. Né? Se lá eu estiver, de fato eu decido. Mas eu deixar de fazer aquilo que é proposto para a minha empresa, né? Nos próximos 3, 4, 6 meses, por conta de um idealismo de direita ou de esquerda? Não, eu acho que é uma prerrogativa sua, de cada um, na verdade, né? Então, na Constituição, e sendo bem direto sobre isso, igual eu te disse, a Constituição, ela fala que você pode ter branco, nulo, votar nesse. Se você não comparecer, você tem como justificar. Se você não justificar, você toma multa. Então, a regra do jogo está lá, entendeu? Então, em relação a isso, eu acho que esse tipo de discussão é muito mais para tentar converter o seu voto ou isso do que realmente estar preocupado com você ou com o futuro do país e o que quer que seja. Nesse ponto nós concordamos. Pedro, em relação a negócios, a clínica, né? Você inaugurou a clínica ali em 2019, nós passamos por uma pandemia, né? Todo mundo foi afetado, em um primeiro momento, teve pessoas que saíram da pandemia melhor do que entrou, mas no primeiro momento, naquele fatídico março e abril, todo mundo foi muito afetado. Como que você reagiu a esse episódio? Porque existe um mundo antes da pandemia e existe um mundo de business pós-pandemia. Foi difícil para você naquele primeiro momento? Tem sido difícil? Acho que esbarrou muito no... Acho que a dificuldade que eu tive durante a pandemia, assim, minha área não foi tanto afetada. A pessoa estava grávida, o bebê tinha que nascer, então não tinha muita escolha, né? O que mais pesou na pandemia não foi nem tanto a questão de negócio, o faturamento. Então, eu não tive problema do ponto de vista financeiro de negócio na pandemia, porque o meu negócio ele independe. Da mesma forma que o agro também não parou. E assim, então, o problema que eu tive foi uma questão muito mais de pessoal mesmo. Mas, do ponto de vista de negócios, eu não passei por grandes apuros na pandemia pelo meu tipo de negócio e como eu mantenho a clínica, né? Lógico, muita coisa foi cancelada, então assim, eu tinha um plano de um podcast, não um podcast, mas eu tinha juntar pacientes, começar a gravar conteúdo, fazer tudo isso que foi cancelado e eu acho que até hoje eu não tenho planos para voltar em relação a isso, mas na época a ideia era caminhar para produtos digitais e levar informação para a rede e isso acabou morrendo um pouco por conta da pandemia. Né? Entendi, mas por enquanto você não tem planos nesse sentido? Não, assim, eu vejo que e aí falando sobre o mercado digital, ele está em franco crescimento, mas que ficou muito... Na verdade, assim, e aí voltando mais uma vez na história, né? Do plano A, do plano B, do plano C, tenha sempre A, B, C, D. O que a gente vê hoje no mercado digital é que você só consegue ganhar dinheiro na maioria das vezes se você for para um caminho da polarização. Então, assim, e falar de 3 coisas. Você tem que falar, você só pode falar de coisas que
basicamente, que vão dar dinheiro, mexer com os principais, que é questão de dinheiro e questão de relacionamento. Então, assim, essas são as grandes dores e que atraem, que conseguem converter bem no mundo digital. Você vai ensinar alguém a ganhar dinheiro, de alguma forma, e aí você escolhe um nicho para ensinar a pessoa a ganhar dinheiro, ou a questão do relacionamento, que é uma dor muito forte da vida das pessoas. Isso resume em trabalho e relacionamento, né? Então, assim, as grandes áreas da nossa vida. Então, a minha área não leva em conta nenhuma das duas, né? Então, assim, não vou ensinar ninguém a fazer um parto humanizado, porque isso tem uma série de dispositivos legais. Não é qualquer pessoa que pode fazer isso, precisaria ser médico ou enfermeiro. E não vou ensinar, então, assim, não tenho como entrar por esse caminho do fazer ganhar dinheiro e não tem a ver com relacionamento. Então, assim, o nicho de gestante, ele é um pouco limitado. Tinha uns negócios de fazer o bebê dormir e tal, que foi uma febre lá, mas eu acho que também que não é sustentável no médio e longo prazo, assim. Então, o mundo digital, quem está pensando em entrar no digital aí, ó, vamos lá, tem um plano A, B, C e D, mas que envolva dinheiro e relacionamento. Longe, se sair um pouco disso aí, não vai dar tão certo, entendeu? O seu irmão, né? O Fernando, ele tem um Instagram de relacionamento. É que hoje eu... Como que eu não... Dr. Fernando Carvalho, acho que... Não, ele tinha mudado. Acho que agora está como Dr. Fernando Carvalho. Fernando Carvalho, não está mais como... Eu Desci da Mais de novo? Não, Eu Desci da Mais... Tava Eu Desci da... Mas agora já não é mais. Agora está como Fernando Carvalho mesmo, Dr. Fernando Carvalho. Isso, eu lembro. A mulherada adorava. Mas ele continua, assim. E agora ele está com essa questão de autodesenvolvimento, com relacionamento. Ele misturou um pouco, né, dessa parte de autodesenvolvimento e relacionamento, né? Mas é sempre isso, que gira em torno do dinheiro e de relacionamento, né? Certo. Pedro, para quebrar um pouco do estigma de que médico é só médico e não empreendedor, como que tem sido o Pedro empreendedor na Gens, em relação a números, em relação a dados, em relação a planejamento estratégico, em relação a plano B? Como que você tem atuado dentro da sua empresa? Até para o pessoal que está em casa, porque tem muitas pessoas próximas a mim que acreditam que médico só pode ser médico, que ele não pode ser nada além disso. Na verdade, assim, a gente que é médico, a gente tem essa estabilidade devido à profissão, né? Mas a gente também precisa ir para outras áreas para poder diminuir um pouco o impacto que a profissão tem na nossa vida, igual você falou. A gente muitas vezes trabalha de segunda a segunda, madrugada, não tem horário. Então, assim, para que você consiga se libertar um pouco desse ciclo, você precisa expandir, né, em outras áreas. Então, tem médico, por exemplo, aqui que tem imobiliária, tem médico aqui que tem fazenda, tem médico aqui que trabalha em outros ramos, né? E o meu, por enquanto, na clínica e no mercado financeiro, né? Você acompanha algum tempo, então, assim, por não ter tempo para me dedicar a outras atividades, porque eu tenho que estar à disposição 24 horas para gestantes, eu foquei mais nessa parte administrativa da clínica e no mercado financeiro. Em relação à clínica, o Saul me ajuda muito, assim, eu fiz vários diagnósticos, né? Antes de abrir a clínica, eu fiz um estudo de viabilidade e aprendi muito mais sobre a questão financeira que envolve o negócio. E aí, depois, eu acabei contratando a Fix e o Saul para fazer toda a parte a parte operacional mesmo, assim, de custo, centro de custo, de fluxo, de previsão de recebimentos, e até para ter uma estratégia do que eu gostaria de fazer para frente, né? E eu acho que muitos médicos não pensam dessa forma, sabe? A maioria dos médicos não sabe nem se o que recebeu está certo, não está certo, se o plano está pagando correto, quantas cirurgias pagou. Tive uma situação essa semana passada, que eu acho que faturaram, era para eu receber 10 e pagaram 7, por exemplo. E muitos médicos deixam isso e nem vê, e aí morreu, e aí perde o dinheiro, porque assim, não vai atrás de ter um mínimo, a pessoa só quer sentar na mesa, atender, fazer cirurgia, mas não está preocupado com a parte administrativa disso tudo. Então o Saul tem me ajudado muito em relação à leitura de números, aos gastos, aonde a gente precisa diminuir, aonde que a gente pode, às vezes,
melhorar e a partir daí traçar planos, né, para o que vem a seguir, baseado naquilo que eu acredito ser o melhor ali para a clínica, né, que a gente tem funcionários aí, tem uma parte da pandemia que eu não falei, mas existe uma responsabilidade social, né? Hoje a gente tem 3, 4 funcionários na clínica que dependem da clínica para ter seus empregos, né? Então a gente preza também de poder dar um salário digno, de ir aumentando esse salário, de fazer a diferença na vida dessas pessoas também. Nós falamos da cultura do cliente e agora falando um pouco dos seus funcionários, uma cultura que eu sempre identifiquei, né, quando minha esposa foi sua paciente ali, era que as pessoas que estavam no negócio se comportavam da mesma maneira que você se comporta. É um debate que eu tive no final de semana passado com 2 funcionários e um cliente. Uhum. Né? A cultura organizacional da empresa era muito importante. Sim. Então, não é que você vai ter 2, 3, 4, 5 Pedros ali, mas todo mundo que está ali, se as pessoas se comportam da maneira que o dono se comporta, é porque, de fato, existe uma cultura organizacional no negócio em que, quando o Pedro não estiver, a pessoa vai receber o mesmo atendimento, a mesma atenção, no mesmo tom de voz, no mesmo ambiente em que se ele estivesse. Então, isso eu sempre identifiquei no seu negócio, porque eu participei, né, fui em todas as consultas junto com minha esposa, e eu sempre ficava muito tranquilo com todo mundo. Ficava tranquilo com você, ficava tranquilo com as meninas, ficava tranquilo com as doulas. E é um ambiente também, importante nós falarmos de business aqui, o plano de negócio, como que foi pensado a clínica, porque ali era a casa de vocês. Isso. Né? O ambiente, eu falo por mim, é um ambiente que traz muita paz. Toda vez que eu chegava lá, eu chegava muito estressado, né, por conta das minhas atividades, não é desculpa, mas chegava muito estressado, eu fico muito irritado com o calor e a gente vive numa cidade muito quente. E quando eu chegava lá, eu ficava tranquilo. Eu saía de lá, de fato, de uma outra forma. Todo o ambiente proporciona isso. Sim, a ideia foi, assim, igual eu disse, quando eu fui montar a clínica lá, no 2019, pensando na parte multidisciplinar, mas a ideia era não passar uma ideia de clínica, né? A ideia era passar que a pessoa estava indo numa casa. Então, assim, algo aconchegante, algo que não traz atenção. E o que a gente vê, e aí a gente pode extrapolar para qualquer negócio, e aí entra a questão de você que é empreendedor, que está assistindo aí, de ter a criatividade, de poder inovar no seu nicho, né? De poder inovar no seu segmento. Então, todo mundo quando fala clínica, pensa, você chegando, aquelas longarinazinhas assim, todo mundo apertado, um do lado do outro, aquele sofazinho, aquela revista de 1.500, o cafezinho daquele jeito. Então, assim, foi uma quebra de padrão no primeiro momento, de poder ter uma clínica diferente, né? De ter uma casa, né? E de lá para cá surgiram outras parecidas, né? Com esse modelo, assim, que eu consigo identificar. Lógico, nenhuma bonita igual lá, mas mas surgiram outras também. Mas assim, o primeiro bebe água limpa, né? O primeiro que começa a pegar água limpa. E aí eu tenho esse lado aqui, que é assim, até pelo meu jeito, por quem eu sou, né? Eu sou a pessoa que vai na frente mesmo. Tô muita porrada por conta disso, mas eu sempre fui o desbravador mesmo, de ter uma ideia, de ir na frente, de fazer e depois o povo vem atrás, né? Então, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que você vai desbravando, você vai sendo o primeiro, tendo ideia. O lado ruim é que você apanha muito, né? Quem vem já vem com o caminho mais ou menos mastigado, né? O que apanharia, você já apanhou para ele, né? Isso aí. Então, assim, a gente consegue as coisas e a pessoa já vem numa vibe mais tranquila, né? Meu amigo, quanto tempo nós temos? 1h10? Podemos ficar aqui mais umas 3 horas? Difícil, né? Pode e não pode, né? Para darmos continuidade, deixa eu falar dos nossos patrocinadores, né? Porque todo negócio existe quando alguém acredita, né? Então, temos aqui passando a Georreferenciar, faz um serviço de georreferenciamento ali no interior da Bahia e está expandindo para todo o Brasil.
3S Solar, mais uma vez, do meu amigo Gabriel. Zoom Experience, tá? Não é esse que está passando, esse é a Barras Automecânica, uma mecânica aqui da cidade de Rondonópolis. Temos também Zoom Experience agora, né, meu amigo? Empresa do meu primo, querido amigo Vinícius Pedrosa, de sushi, também no interior da Bahia, lá em Barreiras. Ô Vinícius, eu vou lá, hein? O Pedro gostou do story que eu postei lá, ele mandou palminha lá. Tá me devendo um combinado lá. Tô devendo, já fiz o convite, tô devendo combinado. E a Fix por trás, né, junto com o Share Podcast, que foi o que proporcionou, eu preciso falar isso, o NoFix e o Avistão, pelo amor de Deus, não poderia esquecer, o Avistão Brasil, do nosso querido Felipe Gama. Trabalho incrível lá na cidade de São Desidério também. Não poderia deixar de falar, porque toda empresa, né, Pedro, ela começa com um cliente, ela não começa com vários. Então, lá no início, precisa que alguém acredite em você, mesmo sem você ter resultado. Sim. Né? Então, eu até te agradeço, porque eu conheci o Pedro em 2019, e eu já tinha empresa, né, já tinha meu CNPJ, mas não era uma empresa completamente assim, empresa. Né? Era eu presa, né? Era eu presa, exatamente. É o CEO da MEI, né? Eu vi sei lá, uma dessas tirinhas hoje, assim, o povo tava, sei lá, o povo tá bravo com essa história do CEO da MEI, né? O cara... Eu só não era, a parte tributária não era MEI, mas era isso mesmo, CEO da MEI. E aí o Pedro, nós criamos um relacionamento ali, por conta da gestação da minha esposa. Ele acreditou no meu trabalho. E depois disso, agora eu vou dar os créditos aqui, depois disso, e é muito importante manter um bom relacionamento atrelado a resultados, muitas pessoas começaram a acreditar em mim por conta da Gênesis. Sim, teve pessoas que falaram assim pra mim, ó, o Pedro é muito seletivo, se ele tá com você é porque você é bom. O Pedro é chato pra caramba, em outras palavras. Pode ter sido isso em outras palavras. Então, você que está em casa, que já quer começar com, a gente vê muito isso no Shark Tank, né? Quer começar com um negócio bilionário, com 10 mil clientes, comece um de cada vez, porque você só precisa de uma pessoa para acreditar no seu negócio. E óbvio, não é só acreditar. Gerar valor para aquela pessoa que acreditou sem você estar consolidado no mercado de trabalho. O Mike nos deu aqui mais 3 horas, né, Mike? Vamos diminuir 3 horas, 2 horas e 50. O Mike nos deu aqui mais 10 minutinhos. Antes de encerrarmos, Pedro, eu queria terminar falando da parte pessoal. Certo. Né? Nós falamos do business plan, do início do negócio, da sua trajetória na graduação. Falamos da pandemia, falamos de política, falamos de muita coisa aqui, mas a parte pessoal. Tem muitas pessoas também que têm um paradigma de que o médico ele tem sempre que estar dentro do politicamente correto, que um médico não pode frequentar determinados locais, um médico não pode aparecer de uma determinada forma nas redes sociais. Sim. Né? Você até uma vez postou uma foto sem camisa de uma viagem que você fez. Sim. E até a minha esposa falou assim, nossa, ele postou uma foto sem camisa. Eu falei, é um homem, uma foto sem camisa. É só isso, não muda absolutamente nada. Então, como que tem sido essa quebra de paradigma para você? Você já ficou muito de saco cheio de ter que ser aquilo que a sociedade enxerga em um médico? Você tem sido mais você nos dias atuais? Igual eu disse, assim, eu tenho essa... sei lá, é meu, sabe? De ser um pouco desbravador, de ser um pouco... Eu me considero progressista, né? De ser progressista, de quebrar tabus, de acabar com essa questão conservadora, né? Então eu acredito que a gente tem que ir para frente, o que ficou para trás. Então assim, a gente tem que levar isso sempre em frente. Então isso já foi uma questão, porque quando eu morava em São Paulo, cara, eu ia, fazia meu trabalho, ia para casa, e lá em casa ninguém sabia quem eu era, eu podia ir, eu gosto de rock, então assim, eu ia nos bailes de rock, show de rock, eu sei o que e tal. Você era de torcida organizada, né? Já fui de torcida organizada, quando eu morei no Rio principalmente. No Rio eu era de uma torcida organizada, do Palmeiras. Então, assim, tinha um cabelão, sempre ia nos lugares de rock alternativo e tal. Então, assim, muito da minha vida eu não imaginava que as pessoas se importavam tanto com a vida do outro, sabe? Não imaginava, sei lá, porque eu sempre morei em cidade grande, né? Tipo, cara, cada um tem a sua vida, cada um se vira, não tem nem... Aí quando eu mudei pra cá, eu vi que a coisa não era bem assim, né?
E existia toda uma pressão para manter, né, o status, para manter, você é filho de não sei quem, você é médico, você tem uma imagem zelar, não sei o quê. Então, não, cara, eu sou o Pedro, cara, o Dr. Pedro ali no consultório, quando você entra na minha sala, aquele é o Dr. Pedro. Da porta para fora é o Pedro. E as coisas são separadas, eu acho que todo mundo precisa separar quando uma coisa, a pessoa física da jurídica, vamos dizer assim, né? Você não é a sua empresa, você é você e você tem que ter seu momento de lazer, seu momento de esparecer e tal. Então, assim, quando isso me incomodou muito, por exemplo, eu ia já aconteceu assim, tiveram 2 pontos, né? Um ponto no começo de, vou num bar e tal, e eu acho que, no fundo, Sal, existe isso, mas a cobrança era muito mais minha, sabe? No sentido, assim, de... eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, se eu não me comportar, ou se as pessoas me verem por exemplo, eu gosto de ir ali na cervejaria Rondonópolis com um amigo meu, se as pessoas me verem bebendo um copo de cerveja, isso vai ser ruim, o que quer que seja. E então, só que aí, por um outro lado, você não vive, né, cara? Você fica refém do mundo, das pessoas. E aí, até, assim, com o amadurecimento, com tudo, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer meu trabalho, eu sou extremamente responsável com o meu trabalho, e sei dos limites e do que eu posso fazer e do que eu não posso fazer. Agora, se o outro quer pensar o que ele quer pensar, aí é problema dele, e eu não comando isso, e eu não tenho nada a ver com isso. Então eu comecei a encarar isso com uma maior naturalidade. E, de novo, né, se alguém, paciente meu, não aceita que eu seja eu, ou que eu tenha o meu momento de lazer, ou que eu não esteja disponível 100%, então talvez eu não queira ter esse paciente dentro da minha clínica, né? É uma pessoa que não entende que eu sou humano. Por que a pessoa espera que eu dê um atendimento humanizado para ela, mas ela não entenda que eu também sou humano e que eu preciso do meu momento de lazer, meu momento de esparecer e o que quer que seja, né? Esse foi o principal ponto ali em 2020 que você pensou em voltar para São Paulo? Não, acho que não foi mas foi o principal. Eu acho que, assim, um dos grandes problemas de adaptação aqui foi a questão das pessoas, né? Então, na época, nesse meio tempo acabei tendo um divórcio, né? E aí, sorte que apareceu a Clara, né? Senão eu já teria... Que bom. Ou não, né? Assim, mas assim, no sentido de mudança, né? Senão eu já teria ido para São Paulo, né? Eu falei, ou não, porque talvez dê para eu ir com a Clara lá para São Paulo também. Mas é um ponto que me pegou muito por me achar muito perdido na cultura rondonopolitana, assim, de me achar meio estranho no ninho aqui, sabe? Então, aquela questão da mudança foi pessoal mesmo, por uma questão de não ter, né? Assim, a gente tem déficit de lazer, de coisas que a cidade não oferece, sabe? Sem perspectiva de oferecer. Então, a gente vê todo negócio que abre, ele quebra muito rápido, você não tem lugar para sair, você não tem... E isso não é por conta dos empreendedores, não. Aqui a gente está num bate-papo de empreendedor. Eu vejo muita gente com ideia legal, querendo levar coisa, mas o público não ajuda, sabe? E mais uma vez, o cliente não tem sempre razão, sabe, cara? Tanta coisa legal que abriu e já fechou, tanta coisa que vive fechando por falta de incentivo das pessoas da cidade, sabe? As pessoas não querem, é caro, eu não vou, aí eu prefiro fazer um churrasquinho na casa do meu amigo. Não, cara, vocês têm que valorizar quem está ali abrindo um negócio, quem está se dispondo a dar uma alternativa de lazer, sabe? A gente vê, isso me entristece. É uma das muitas coisas que me entristece aqui em Rondonópolis, né? E é isso que você falou, sem perspectiva, né, Pedro? É o que, não só na parte de lazer, falando nesse bate-papo aqui, tudo que não tem uma boa perspectiva, o nosso tesão morre ali. Sim. Né? Então faz com que ou a gente tome uma decisão ou fique muito frustrado, né, durante todo o tempo. E isso é muito ruim, viver frustrado. Aí você quer tomar uma decisão dessa e as pessoas não entendem. Né? É mal agradecido com a cidade... olha a história que você tem, que seu pai tem. Eu falo, não, cara, é uma decisão puramente minha, eu não estou satisfeito, né?
Minha Ângela não para de notificar aqui o aplicativo da minha bebê no celular. É importante para ela, mas não para mim. Pedro, mais uma vez, obrigado não só pela sua participação aqui, tá? Obrigado por esses mais de 3 anos que nós estamos juntos, né? Trocamos muita experiência juntos, tem sido muito bom para mim, para minha empresa, para minha família. Toda vez que eu estou na sua presença, junto com a Clara, eu estou sempre muito feliz, muito satisfeito, né? A gente fala sobre tudo, mercado financeiro, números, política, enfim, tudo é uma boa pauta para nós. E eu, antes de encerrar, queria que você falasse, né, para aquela câmera, quiser dar um recado, quiser fazer seu merchan, ou então se quiser despolarizar, o que você quiser falar, o momento é esse, né, Mike? Eu acho que eu já falei bastante do que eu tinha que ter falado, assim, eu acho que a semana foi uma semana muito difícil para mim, porque, voltando, né, a gente tem nossos ideais, a gente tem aquilo que a gente acredita, e muitas vezes a gente fica desmotivado perto de tudo isso que a gente enxerga, né, mas me veio essa semana, assim, que eu tô onde eu deveria estar e fazendo o que eu deveria estar fazendo, sabe? Porque precisa assim, que alguém quebre um pouco esse status quo, né? Precisa de alguém que vá na frente abrindo esses caminhos para que talvez a gente tenha uma perspectiva de melhora, de mudança, né? Porque é muito triste você ver as coisas se repetindo, as coisas não mudarem, e essa é uma das coisas que eu brigo muito, assim. Então é uma semana muito difícil para mim, uma semana em que eu, assim, de desesperança mesmo, né? No sentido de que talvez as coisas não vão mudar, que realmente não existe uma saída. Mas eu acho que depois de algumas conversas nesses últimos dias, né, eu não vou deixar de ser sonhador e de sempre esperar o melhor das pessoas, que eu acho que esse é um ponto também que eu peco muito, assim, no sentido de esperar o melhor e achar que as pessoas vão ter bons sentimentos, vão ter boas ideias, mas eu acho que se eu pudesse dar um recado para as pessoas é que nunca desistam de ser quem elas são, tá? E aceitem quem elas são. Então, às vezes dá trabalho, cansa, a gente quer desistir, a gente quer jogar tudo pro alto, achar que está fazendo tudo errado, mas a diferença na vida de alguém você está fazendo, a diferença no micro, pelo menos, você está fazendo, sabe? Então continua, que quando você olhar para trás, você vai ver que não foi em vão, né? Bom recado. Muito bom recado. Irmão, é isso. Viu? Obrigado, Saul. Foi um prazer. Tchau, pessoal.